Wei e Jun não se consideravam criminosos experientes. Eles eram aquele tipo de bandido que cometiam pequenos crimes, como um furto ali, um assalto aqui. O negócio deles era ganhar dinheiro. E recentemente eles conheceram um homem chamado Liu Chao, que era um andarilho. Tudo que eles sabiam sobre o Liu é que ele era um ótimo bandido. Ele viajava de cidade em cidade roubando pessoas e cometendo crimes. Existiam até boatos de que ele tinha matado pessoas, um boato que não assustou muito os outros dois. Então os três, Wei, Jun e Liu, viraram uma espécie de gangue. O Liu ajudava os outros dois a cometer pequenos crimes, pequenos furtos, e todo mundo saía ganhando. Parece ótimo, né? Quer dizer, horrível para nós pessoas normais, mas ótimo para um grupo de bandidos. Fevereiro de 2001. Os três estavam hospedados em um hotel na cidade de Quuzhou, lá na China, e logo no começo da estadia, o Liu começou a implicar com uma funcionária do hotel. Pelo que eu entendi, ele tinha dado em cima dela e ela não quis corresponder, ou ele tinha sido grosso com ela e ela retrucou. Os dois tiveram uma breve discussão, mas foi o suficiente para o Liu jurar vingança. Então ele vira para os seus comparsas e fala: e se tipo assim, a gente matar essa mulher? Matar? A gente não falou sobre matar ninguém antes. Os dois comparsas ficaram apreensivos, porque eles tinham concordado em cometer pequenos roubos, mas matar era totalmente outro nível. No final das contas, eles aceitaram. De alguma forma, os três homens convenceram a funcionária a entrar no quarto. E assim que ela pisou lá dentro, os dois comparsas seguraram os braços dela enquanto o Liu a agredia até a morte. Tá, mas e agora? Eles tinham que se livrar do corpo, né? Os comparsas ficaram muito ansiosos, falando pro Liu: a gente não pode permanecer nesse quarto de hotel com o corpo se decompondo. Mas o Liu falou na maior calma do mundo: pode deixar comigo, não se preocupem, eu sou um profissional. Ele tirou uma faca e começou a desmembrar o corpo em vários pedacinhos, como se ele estivesse cortando uma carne de boi para preparar um almoço, um jantar. Ele não estava nem preocupado. Era como se ele tivesse feito isso várias vezes antes. Em um momento, o Liu até estica os braços na direção do Wei e do Jun, segurando um pedação de carne da vítima. E ele disse: vocês não querem provar? Coração e fígado humano são deliciosos, eu posso preparar para vocês. Foi aqui que os outros dois, o Wei e o Jun, descobriram que eles não estavam todos no mesmo patamar de bandido. Não. Enquanto o Wei e o Jun eram meros trombadinhas, o Liu era um assassino profissional e ele ainda era canibal. E vocês sabem o quão perturbador é um bandido ser assustador para outros bandidos? Os comparsas educadamente recusaram e deram uma desculpa qualquer para sair do quarto. Só que quando eles saíram, eles fugiram o mais longe que eles conseguiram, porque eles nunca mais queriam olhar nos olhos de Liu Chao. Mas isso não atrapalhou os planos do Liu de forma alguma. Ele continuou muito calmamente desmembrando a vítima em vários pedacinhos, com a calma de alguém que tá lavando uma louça no almoço do domingo. E depois ele mandou uma carta para ninguém mais, ninguém menos do que a polícia. Nessa carta, ele não apenas dá todos os detalhes sobre o que ele fez com a vítima, como ele também desafia os policiais a encontrá-lo. Ele diz que ele escolheu aquela cidade especificamente para cometer o crime porque ele viu que a polícia de lá era uma das mais competentes do país, então ele queria ver quem era mais inteligente, a polícia ou ele, Liu Chao. E depois ele ainda manda outra carta para a polícia dizendo: e se vocês quiserem todas as informações sobre os meus comparsas que me ajudaram a matar essa mulher, eu posso dar todas as informações, se vocês me derem 6.000 yuan. Eu tô disposta a entregá-los porque eu achei eles muito tímidos. Eu acho que eles são fracos demais. Hoje falaremos do perturbador caso de Liu Chao, o maníaco de Hangzhou que virou canibal para matar o tédio. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado, mas dessa vez é um suco de uva. O primeiro filme de terror que eu já assisti na minha vida foi O Chamado, quando eu era pré-adolescente. E eu acho que por uns 2 meses eu fiquei paranoica com todos os tipos de tela, principalmente com TVs, computadores, porque eu sentia que a Samara ia sair de lá a qualquer momento. Hoje em dia, esse medo de telas não passou, inclusive eu acho que ficou pior. Não porque eu acho que a Samara vai me pegar, eu não tenho medo de espíritos malignos depois de tantos roteiros que eu já escrevi pros vídeos de lendas aqui desse canal. Eu tenho
tenho medo de hackers, eu tenho medo de pessoas roubando minhas senhas. E é por isso que o patrocinador dessa porção do vídeo de hoje é o Surfshark VPN. E se você também tem medo de alguém tá bisbilhotando sua vida online, chegou a hora de levar a sua segurança digital a sério. O Surfshark é uma ferramenta essencial para você se proteger enquanto navega pela internet. Ele cria uma conexão criptografada que impede que hackers e empresas mal intencionadas tenham acesso às suas informações. E como funciona isso? Quando você utiliza a internet, você está enviando e recebendo dados. O Surfshark, ele transforma esses dados em tipo um código que é muito difícil de decifrar. Pensa num cadeado que só você tem acesso à senha. Se chegar um bandido lá tentando abrir sua mala para roubar, sei lá, os presentes que você comprou para os seus amigos durante uma viagem, ele não vai conseguir, porque ele não tem a sua senha. O mesmo acontece quando você usa o Surfshark. Ele cria um túnel seguro entre o seu dispositivo e o servidor, protegendo suas informações de hackers, empresas ou curiosos. E mesmo que alguém consiga interceptar esses dados, eles ficam todos embaralhados e difíceis de decifrar. Isso é especialmente útil se você estiver utilizando a internet em, por exemplo, espaços públicos. Normalmente, essas Wi-Fis públicas não têm os melhores protocolos de segurança. Então, os seus dispositivos ficam vulneráveis a ataques de terceiros. Ah, mas eu só uso o computador em casa mesmo. Mais importante ainda de usar o Surfshark. Isso porque ele altera o seu IP e impede que as pessoas descubram de onde você está se conectando, a.k.a. mais ou menos a localização da sua casa. E eu já falei que com apenas uma assinatura você pode conectar dispositivos ilimitados? Pois é, se você assinar o Surfshark clicando no link que vai estar na minha descrição, você pode proteger todos os dispositivos que estão na sua casa. Celular, computador, computador do trabalho, computador da sua mãe, celular da sua avó, cachorros têm dispositivos hoje em dia, talvez, o tablet do bebê. Então clique no link e ganhe 4 meses extra na sua assinatura. Ou acesse direto, o endereço é surfshark.com/cafezinho. surfshark.com/cafezinho. Muito obrigada, Surfshark, por esse patrocínio. É graças aos nossos patrocinadores que a gente consegue criar o conteúdo que vocês gostam de assistir. Então, de volta ao caso. No dia 22 de fevereiro de 1999, um segurança estava fazendo sua ronda noturna em um prédio comercial que ficava no centro de Hangzhou, lá na China. Ele estava fazendo o de sempre, verificando se os escritórios estavam fechados, se estava tudo trancado, se não tinha sinais de invasão. No entanto, quando ele chegou no 11º andar, ele começou a sentir um cheiro muito estranho. Naquela época, umas reformas estavam sendo conduzidas naquele andar, então ele pensou que talvez, sei lá, algum pedreiro, alguma pessoa que estava trabalhando na obra esqueceu alguma marmita no chão e ela se decompôs. Mas ele foi entrando cada vez mais no corredor e reparou que o cheiro estava vindo do banheiro feminino. Ao entrar, o cheiro ficou insuportável de tão forte. Ele mal conseguia abrir os olhos, mas ele viu ali no canto do banheiro que parecia ser uma sacolona jogada no chão embaixo da pia. O cheiro estranho, uma sacola jogada no chão de um banheiro aparentemente abandonado, muito estranho. Só que o mais estranho de tudo isso era que bem do lado da sacola tinha um líquido vermelho, escuro, vazando e formando uma poça. Nesse momento, a imaginação do segurança já estava mil, mas nada o preparou para o que estava por vir. Dentro do saco, ele encontrou várias partes do corpo decepado, de vários tamanhos diferentes. Num primeiro olhar, ficava até difícil dizer se era só uma pessoa ou várias, do tanto que o corpo foi mutilado. E o mais perturbador de tudo isso é que alguns utensílios de cozinha foram encontrados perto do corpo. Algumas panelas, aqueles mini fogões portáteis a gás. O que não era tão incomum, porque aparentemente alguns pedreiros lá na China cozinham suas marmitas no meio da construção mesmo, com aqueles equipamentos de camping, sabe? Tipo, como eu falei, mini fogão portátil. Só que quando os policiais foram investigar a cena, eles acharam que o posicionamento das coisas estava um pouco estranho. Inclusive, mais tarde, a vítima foi identificada como uma contadora que trabalhava naquele mesmo edifício e algumas partes da sua carne foram cortadas e não foram encontradas lá. Será que essas duas coisas estão relacionadas? Bom, a polícia não precisou de muito para apontar um principal suspeito. Os funcionários do prédio contaram que um dos seguranças tinha pedido um empréstimo de dinheiro para eles alguns dias antes. Esse segurança disse que tinha um familiar doente e que ele precisava viajar imediatamente. E a verdade é que ninguém no escritório gostava desse segurança. Parece que ele tinha um pavio super curto e no meio de uma briga muito feia que ele teve com um outro
outro funcionário, ele acabou quebrando o braço desse homem. Daí, uma das pessoas que trabalhavam lá deu um pouco de dinheiro pra ele e falou: ai, vai, na cabeça da pessoa, ai, nem volte, mas vai. Algumas semanas depois, enquanto a polícia estava tentando descobrir o paradeiro desse segurança, o chefe da investigação recebeu uma carta misteriosa. E ela dizia mais ou menos o seguinte: olá, chefe do departamento de polícia, você realmente quer resolver o caso da contadora desmembrada pelo segurança? Não precisa procurar mais, fui eu. Eu voltei para Hangzhou. Hoje, entre 6 e 7h30 da manhã, uma pessoa foi até o departamento de polícia vestindo uma roupa de camuflagem. Era eu. Meu nome é Liu Chao. Liu Chao nasceu em abril de 1974 em uma família rural no condado de Taichung, lá na China. Os seus pais eram fazendeiros e Liu cresceu como caçula de 6 filhos. O Liu, desde pequeno, ele era considerado muito especial pelos seus pais. Não só porque ele era o caçula, e o caçula costuma ser o mais mimado pela família por um tempo, pelo menos, mas também porque ele foi o primeiro filho homem. Sim, todas as outras 5 irmãs dele eram mulheres, então foi um motivo de celebração. Na escola, o Liu era descrito pelos colegas e professores como um menino gentil e modesto. Todo mundo falava que ele tinha uma voz muito calma e tranquila, um cara muito agradável, e ele também tirava notas maravilhosas. No ensino médio, ele teve vários relacionamentos. As meninas, no geral, pareciam achar ele muito bonito, muito gentil, muito educado, e então ele era, bem popular. Tudo isso para dizer que ninguém suspeitava que por trás dessa aparência gentil existia um monstro em formação. Ainda no ensino fundamental, o Liu começou a se esconder no banheiro feminino da escola para observar as meninas enquanto elas estavam se trocando ou usando o toalete. O mesmo acontecia dentro da sua própria casa. Como eu falei antes, o Liu tinha 5 irmãs e desde que ele era bem pequenininho, ele se escondia dentro do quarto das irmãs para vê-las trocando de roupa. E assim, no começo, quando ele era bem novinho, as pessoas pensavam: às vezes ele é só uma criancinha e tá curioso, tá tudo bem. Só que quando essa atitude continuou até ele virar um adolescente, as coisas ficaram muito estranhas. Os pais dele sempre botavam ele de castigo e as irmãs dele o odiavam. Assim que o Liu entrou na puberdade, ele ficou ainda mais interessado em meninas. Só que não interessado de um jeito, entre aspas, normal, que é querer namorar, dar uns beijinhos aqui e ali. Ele contava para os amigos homens, também adolescentes, o que ele queria fazer com as colegas de sala, e eram descrições sexuais gráficas, obscenas mesmo. Às vezes ele também roubava roupas íntimas de outras meninas e escondia embaixo do travesseiro para ficar cheirando até dormir. São comportamentos incomuns, para dizer o mínimo do mínimo. No último ano do ensino médio, ele começou a se meter em mais problemas. Ele foi pego algumas vezes fumando cigarro, roubando pequenas coisas. Mas o principal acontecimento do seu ensino médio é que ele acabou engravidando uma menina. Ela acabou abortando, mas mesmo assim o Liu Chao foi expulso da escola. Sem diploma do ensino médio, Liu Chao decidiu então seguir o seu sonho de infância, que era entrar para o serviço militar. Ele começou trabalhando em um batalhão de montagem de automóveis, mas ele logo foi transferido para outro setor por causa de problemas de conduta. E mesmo em um ambiente que é para ser super regrado como o serviço militar, o Liu Chao ainda dava um jeito de cometer delitos. Às vezes ele saía do seu posto, viajava para outra cidade e ficava stalkeando mulheres na rua, assediando, falando coisas obscenas, e toda vez que uma soldada mulher entrava no batalhão, ele falava com os outros soldados, as coisas que ele queria fazer com elas e assediando elas diretamente. Os seus superiores falavam: se você continuar agindo dessa forma, você vai acabar sendo encarregado de matar os porcos que estão ali para abate, para consumo dos soldados. O que era um trabalho que absolutamente ninguém queria fazer, não só porque o celeiro cheirava mal, porque era um trabalho meio desvalorizado, mas também porque muitos soldados achavam difícil matar um porquinho, assim. É uma tarefa difícil para todo mundo. Só que o Liu só olhava de volta e falava: eu adoraria. E ele realmente adorava, assim, ele não via problema nenhum em matar. Inclusive, ele parecia se divertir com isso. A situação ficou tão complicada que não tinha mais como punir o Liu. Nada era uma punição na cabeça dele. Então, eventualmente, os seus superiores apenas o dispensaram do exército, porque o Liu era impossível de corrigir. Depois de ser dispensado, o Liu tentou abrir um restaurante de pau, que são aqueles pãezinhos ao vapor, normalmente com carne dentro, mas ele não teve muito sucesso. Então ele decidiu seguir uma carreira que muitos soldados aposentados seguiam.
ele virou segurança. Ele conseguiu um emprego num centro comercial de Hangzhou e, bem, foi nesse prédio que ele conheceu uma certa contadora. A contadora era uma mulher muito bonita, muito simpática, só que o relacionamento entre ela e o Liu era apenas cordial. Quando ela chegava no prédio, ela sorria e dizia bom dia e ele respondia bom dia de volta, só isso. Coisa que todo mundo que é educado faz, né? Mas mal sabia ela que o Liu tinha más intenções. Já tinha um tempo que o Liu estava se sentindo desestimulado, entediado. Ele queria criar um senso de aventura na sua vida. Só que em vez de começar um novo hobby, um novo esporte, não, ele decidiu na cabeça dele, para criar um senso de aventura, eu vou matar alguém. Em um determinado dia, a contadora foi até o Liu pedindo uma bicicleta emprestada para resolver umas coisas na rua. O Liu sorriu, entregou a bicicleta para ela e observou enquanto ela pedalava para longe. É hoje, pensou ele. Uma pausa no caso para dizer que se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva, verifique agora se você está inscrito, porque existem pessoas que assistem todos os vídeos do canal, mas não estão inscritos, e eu acho isso muito estranho, porque podemos ser todos uma grande família feliz no Cafezinho Investigativo. Sua inscrição e seu like valem muito, então por favor façam isso. Continuando. Naquele dia, o Liu era o único segurança trabalhando no prédio inteiro. Isso porque eles estavam comemorando um festival de primavera, então grande parte dos trabalhadores do prédio estavam de folga, de férias, visitando a família, então os empregadores não viam a necessidade de contratar mais de um segurança. Então, como ele estava sozinho desde cedo, o Liu começou a beber. Muito álcool, até ele ficar bêbado o suficiente para deixar os seus pensamentos intrusivos agirem. Ele foi andando de sala em sala para ver qual delas tinha, entre aspas, a atmosfera perfeita, nas palavras dele. Em seguida, ele cortou o acesso, a visão de todas as câmeras de segurança do prédio e começou a encenar o que ele faria mais tarde com a mulher. Quando a contadora retornou, ela devolveu a bicicleta na recepção e foi direto para o banheiro feminino no primeiro andar. O Liu foi atrás dela e já lá dentro do banheiro, ele apontou uma faca na direção dela e disse, abaixe as calças. No começo, a contadora levou um susto, obviamente tinha uma faca apontada para ela, mas depois ela sentiu o bafo de álcool vindo do Liu e deu uma rezadinha. Ela falou, ai, para de brincar, eu sei que você tá bêbado, para com isso. Ela genuinamente pensou que o Liu tava brincando, ela tava rindo. O Liu também deu uma risada, mas ele tava falando sério. Rapidamente, ele colocou um saco plástico na sua cabeça e a estrangulou até a morte. Depois de morta, o Liu violou o cadáver. Olha só um corte de uma entrevista que o Liu fez depois contando o acontecido. Ele conta sem remorso nenhum, rindo da situação. 挺完美的，没想到挺麻烦的，杀人血还挺多，到处都喷起来哈。 Depois de passar toda a adrenalina do crime hediondo que ele tinha acabado de cometer, caiu a ficha pro Liu. O que eu vou fazer com esse cadáver? Porque ele tinha assassinado ela no banheiro do primeiro andar e era o mais movimentado, então alguém poderia entrar a qualquer momento. Então ele teve uma ideia. Ele sabia que o 11º andar estava sendo renovado e que todos os pedreiros estavam de folga. Então ele decidiu carregar o corpo da contadora até lá, porque assim ele não teria chance de ser pego. Lá ele começou a desmembrar o corpo em vários pedacinhos e no meio desse processo ele teve algo como um insight, uma vontade que tomou conta dele. Ele pensou: qual é o gosto de carne humana? Ele disse, eu estava curioso, será que carne é gostosa ou não? Então eu cortei um pedaço e tentei fritar para ver se era bom. Lembra daqueles utensílios de cozinha que eu mencionei mais cedo no vídeo, que eram utilizados por pedreiros e que meio que foram abandonados lá no meio das reformas? Então, o Liu realmente tentou utilizá-los para cozinhar a carne da contadora. Só que quando ele tentou fritar, ele descobriu que o fogão a gás estava sem gás. Em entrevistas posteriores, ele até chegou a comentar, foi uma pena, é uma pena. Em seguida, Liu cortou alguns pedaços maiores e colocou num saco para ele preparar na sua própria casa. E antes de sair do prédio, ele parou no banheiro e se olhou no espelho. Ele esperava ver alguma mudança no seu rosto, talvez um olhar maligno que ele não tinha antes, mas ele disse, nada mudou, eu só conseguia ver eu. O que eu achei arrepiante, ele conta tudo isso com uma calma e com uma frieza que é realmente perturbador. Na semana seguinte, ele inventou uma desculpa dizendo que um familiar estava doente, como eu contei antes, né? E ele conseguiu fugir da cidade, porque ninguém gostava dele, então ninguém encrencou com o fato de que ele queria pedir demissão.
Mas até aquele momento, o corpo da contadora não tinha sido encontrado ainda. Depois que ela foi encontrada, que o Liu se tornou o principal suspeito. Depois disso, a polícia tentou encontrá-lo de todas as formas possíveis, mas era como se ele tivesse desaparecido sem nenhum vestígio. Ele nunca mais contactou sua família, seus amigos não tinham notícias dele. Liu só desapareceu, tipo, puf! Hoje nós sabemos que o Liu estava viajando de cidade em cidade lá na China, usando uma identidade falsa e cometendo pequenos delitos para sobreviver. Ele passou anos viajando sem ser detectado pela polícia e de tempos em tempos ele enviava cartas para a polícia contando as novidades. Muita gente acredita que ele assassinou aquela sua primeira vítima, que foi a contadora, em 1999, porque ele estava entediado e ele queria criar um senso de aventura na sua vida. E provavelmente esse era o mesmo motivo pelo qual ele mandava as cartas para a polícia, porque ele sentia que ele era muito inteligente, que ele estava sempre um passo à frente. E no fundo, ele estava meio frustrado porque a polícia não conseguia encontrá-lo. Como ele queria essa emoção de ser caçado, ele mandava essas cartas dando pistas de onde ele estava, de o que ele tinha feito, quais crimes eram dele, quais crimes não eram. Por exemplo, ainda em 1999, alguns meses depois de assassinar a contadora, ele enviou uma nova carta para o chefe de investigações falando: eu tô na cidade tal, quase fui pego pelos policiais aqui, hein, kkk. E ainda disse que o seu sonho era ser pego. E mais tarde ainda, em 2001, 2 anos depois do assassinato, ele enviou outra carta, dessa vez descrevendo como ele matou a funcionária de um hotel. A história que eu contei na introdução do vídeo. Então, os assassinatos foram a contadora em 1999 e depois o segundo assassinato registrado, que a gente tem noção que realmente foi o Liu Chao, foi em 2001, foi a funcionária do hotel. E ele decidiu matar alguém naquela cidade em específico porque a polícia lá era a mais competente de todo o país e ele queria testá-la. Anos se passaram e ele praticamente virou, entre aspas, amigo por correspondência do chefe da polícia. De meses em meses, o policial recebia uma nova carta, sempre enviada de algum lugar diferente, detalhando os crimes que o Liu cometeu por lá. Só que sempre que a polícia chegava no local, ele já tinha ido embora. Até que um dia ele cometeu um erro. Um dia o Liu mandou mais uma carta para a polícia, contando os crimes que ele tinha cometido no local, vários assaltos e tal. E no meio dessa carta ele menciona que ele está utilizando uma arma caseira modificada para cometer os crimes. Ele comprou uma arma de brinquedo e usou seu conhecimento no exército para transformá-la em uma arma de verdade e começou a usá-la em todos os crimes que ele cometeria a seguir. O problema é que não existem muitas pessoas que têm porte de arma lá na China, muito menos uma arma altamente modificada, uma arma de brinquedo que foi modificada para virar uma arma real. Então era altamente identificável. Então, em fevereiro de 2004, 5 anos após o primeiro assassinato registrado do Liu, a polícia recebeu uma pista. Um homem ligou para a polícia dizendo que conheceu um indivíduo que se parecia e se comportava muito como Liu Chao. Na época, as fotos do Liu Chao estavam distribuídas em todos os cartazes de mais procurados do país. Então foi assim que ele foi reconhecido. E a polícia só teve 100% de certeza que realmente era ele, porque o homem que ligou para a polícia falou que esse suspeito carregava uma arma de brinquedo modificada. Os investigadores de Hangzhou, que começaram as investigações, viajaram direto para essa cidade. Eram horas e horas de viagem, eles passaram a madrugada inteira viajando, só que valia a pena porque eles tinham certeza que pegariam o Liu Chao dessa vez. Depois de chegar na cidade e confirmar a identidade do Liu Chao, a polícia estacionou na frente da casa onde ele estava morando e conseguiram capturar o Liu Chao com sucesso por volta das 3 horas da tarde daquele mesmo dia. O Liu não mostrou nenhum sinal de resistência, não demonstrou medo, não parecia surpreso, ele parecia até estar contente de estar sendo preso. Dentro da casa onde ele estava morando foram encontrados vários objetos perturbadores, como várias pistolas caseiras, pornografia extrema e DVDs sobre investigações criminais. Ele passou vários dias sendo analisado psicologicamente por uma das melhores psicólogas criminais do país. E é por isso que a gente tem tantos vídeos do Liu falando sobre os seus crimes. A maior parte dessas sessões foram gravadas para estudos posteriores. E mesmo estando ciente que ele provavelmente receberia sentença de morte, ele nunca tentou alegar sua inocência. Pelo contrário, ele conversava com os policiais como se eles fossem amigos de infância dele, e ele dava detalhes brutais sobre os crimes,
como se ele estivesse contando assim, como foram as férias passadas. E uma coisa que chama muita atenção é que ele falou com todas as palavras que ele começou esse caminho de matanças porque ele estava muito entediado. Ele também disse que ele mandava as cartas para a polícia porque ele sentia que os policiais conheciam ele melhor do que pessoas normais e às vezes ele se sentia muito sozinho. No fim, Liu recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia. Ele não parecia sentir nenhum tipo de empatia ou remorso pelas coisas que ele fez. E aquela psicóloga nunca conseguiu determinar o que tornou o Liu uma pessoa tão sanguinária. Ao que tudo indica, ele teve uma infância e adolescência comum e nunca teve que passar por nenhum tipo de evento traumático. Em julho de 2005, ele foi condenado à morte e, ainda naquele mesmo mês, o Liu Chao foi executado com um tiro na cabeça. Até hoje, muita gente se pergunta, será que uma pessoa tão cruel como ele nasceu dessa forma? Enfim, eu deixo esse questionamento pra vocês e a gente se vê na próxima semana, terças-feiras ao meio-dia. Se inscreva no canal, deem like. E lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.